2005, Buenos Aires, Argentina. Nicolas, um jovem rapaz de 20 e poucos anos, abriu a mensagem e viu que tratava de um número que, além de ser desconhecido, possuía uma quantidade de dígitos que ele jamais havia visto igual. A mensagem dizia o seguinte: o piquenique vai ser amanhã, ao meio-dia. Nos encontramos na esquina das ruas Herédia e 14 de julho. Nicolas ficou lendo a mensagem, certo de que só podia ser uma mensagem equivocada, pois em nenhum momento havia combinado o piquenique com quem quer que fosse. Quanto mais lia a mensagem, mais intrigado Nicolas ficava. Além do piquenique não combinado e do número estranho, um outro detalhe chamava ainda mais sua atenção. As duas ruas mencionadas, que conhecia muito bem, afinal vivia no mesmo bairro, não se cruzam. Elas são paralelas. Por alguns minutos, Nicolas ficou lendo e relendo a mensagem, pensando em apagar. Porém, sua curiosidade foi maior e resolveu ligar para o estranho número e informar da equivocação. Nicolas digitou o longo número, apertou o botão de chamar e esperou. Poucos segundos depois, ele ouviu um alô de uma mulher. A voz mais linda que Nicolas havia ouvido em toda a sua vida. Nicolas também disse um alô, disse quem era e por que havia ligado, e começaram a conversar. A moça disse que chamava Aldana e que vivia no mesmo bairro. Após alguns minutos conversando, tanto Aldana como Nicolas pareciam encantados um com o outro. E antes de desligar, ela pediu desculpas pela mensagem e o convidou para participar do piquenique. Enamorado com sua voz e o enorme desejo de conhecê-la, Nicolas não pensou duas vezes. Aceitou o convite e desligaram. Depois de desligarem, Nicolas ficou pensando que nem sequer lembrou de perguntar sobre o estranho número ou comentar das ruas. Porém, como as ruas de certa forma são conectadas pela Praça 25 de Agosto, pensou que o piquenique só podia ser ali. No dia seguinte, às 11h30, Nicolas chegou na praça e ficou a esperar, ansioso para conhecer a Aldana. As horas passaram. 12 horas, 12h30, 13, 13h30 e nada. Aldana não aparecia. Nicolas ficou pensando se havia passado algo ou se o piquenique tinha sido cancelado. Por volta das 14h30, Nicolas resolveu ligar para Aldana e perguntar o que havia passado, ou por que o havia enganado. Mas não foi possível. Não possuía sinal. Nicolas pensou que talvez Aldana tivesse tentado avisar da mudança de planos, mas dada a falta de conexão, não foi possível. Também pensou em afastar e procurar um lugar onde pudesse recuperar o sinal e ligar. Mas o medo que Aldana chegasse justo naquele momento e pensar que ele já havia saído, não permitiu. Preferia esperar um pouco mais. Às 15h15, Nicolas desistiu de esperar e, ao sair da praça e recuperar o sinal, ligou para Aldana. Por que não veio? O que passou? Perguntou Aldana. Nicolas disse que ainda estava na Praça 25 de Agosto. Explicou por que havia escolhido aquele lugar e que havia esperado por ela das 11h30 até aquele momento. Não minta. Eu estive ali na praça das 11h30 até as 15 horas e você nunca apareceu. Que história é essa das ruas Herédia e 14 de julho serem paralelas? Elas se cruzam sim, em uma das esquinas da praça. Sabe de uma coisa, Nicolas? Eu não sei porquê, mas tinha tanta vontade de te conhecer. Infelizmente, a vontade acabou. Disse Aldana e desligou. Nicolas ficou parado sem entender absolutamente nada do que ocorria.
não podia acreditar que havia perdido a oportunidade de conhecer Aldana. Porém, como Aldana disse que havia saído da praça às 15 horas e eram somente 15h20, ela ainda devia estar por perto. Nem tudo estava perdido. Nicholas voltou a ligar. Para seu desespero, Aldana não atendeu. Desesperado, lhe enviou uma mensagem de texto dizendo que por favor atendesse, pois algo havia passado e ele não mentiu. Poucos segundos depois, Aldana respondeu. Então liga, mas desta vez, fale a verdade. Nicholas ligou e disse que não havia mentido, que realmente havia esperado e não entendia por que não se encontraram. Nicholas perguntou onde ela estava e ela respondeu que estava caminhando pela rua Estomba, quase chegando a uma outra praça. A Praça Malavé, pensou Nicholas. Você pode me esperar na esquina de Estomba e Girardot, por favor? Pediu Nicholas. Para seu alívio, Aldana respondeu que sim, que iria esperá-lo mais uma vez. Nicholas saiu apressado naquela direção, quase não contendo a ansiedade de finalmente poder conhecer Aldana. Porém, ao chegar na esquina, a única pessoa que viu foi uma idosa sentada em um dos bancos. Nicholas não podia acreditar. Ligou para Aldana e perguntou onde estava. Ela respondeu que estava na mesma esquina, esperando por ele. Não é possível. Tem que estar em uma outra esquina da praça, disse Nicholas. Eu não sou estúpida e sei exatamente onde estou, respondeu Aldana. Perdoa-me, por favor. Não tive a menor intenção de ofender. É que não entendo o que está passando. Aldana, faça-me um favor. Descreva o lugar onde está e o que está vendo. Aldana, como parecendo acreditar nas palavras de Nicholas, atendeu seu pedido. O lugar parecia ser o mesmo. A mesma esquina, a mesma pracinha. A idosa, você está vendo a idosa sentada no banco? Perguntou Nicholas. Não, eu estou sozinha e já está começando a chuviscar. Foi por causa da chuva que resolvi sair da praça 25 de agosto. Respondeu Aldana. Chuviscar? De que chuva está falando se está um sol radiante? Pensou Nicholas, ainda mais confuso. Aldana, ajuda-me a entender algo. O teu número de celular, de onde é e por que é tão longo? Nicholas teve que repetir várias vezes para que Aldana entendesse. A ligação começava a cortar, talvez pela chuva. O teu número também é muito estranho. Eu pensei em dizer desde o começo, mas esqueci. São poucos números. A voz de Aldana ia e vinha, cortando como se estivesse desaparecendo. Nicholas gritava, alô, alô, tentando desesperadamente manter a conexão. E foi então que ele ouviu Aldana dizer, com uma voz quase chorando. Meu Deus, Nicholas, acho que começo a entender o que está passando. Não posso acreditar. Nicholas, espero que ainda esteja me ouvindo. Por favor, responda. Quem é o nosso presidente? Perguntou Aldana. Nicholas pensou por alguns segundos e, quase certo do que viria a seguir, respondeu. Kirchner. Quem? Gritou Aldana do outro lado da ligação. Nicholas repetiu a resposta, mas Aldana já não disse nada. Sua voz calou. A ligação foi cortada e a conexão perdida. Apesar do Ken debilitado pela fraca conexão, Nicholas sabia exatamente o que significava. Não era um Ken de alguém que havia escutado mal.
não era um quem de mal entendido, mas sim um quem de espanto, de assombro, de alguém que jamais havia ouvido o nome do seu presidente. Nicholas voltou a ligar para Aldana. Infelizmente, dessa vez e de várias outras tentativas, quem atendeu foi a operadora informando que o número era desconhecido, que não existia. Onde estava Aldana? Onde vivia? No passado? No futuro? Em um outro plano onde tudo é diferente? Quem era Aldana?